Bom dia, caros mestrandos. Esta apresentação é sobre introdução à estatística inferencial. Continuando as apresentações sobre análise estatística, que inicialmente foram sobre a estatística descritiva, que foi gravada em 2 vídeos anteriores, e agora a estatística inferencial, também em 2 vídeos, porque esta primeira parte é a abordagem da teoria de probabilidades e da curva normal e a normal reduzida. É importante iniciar revisando estes assuntos, porque são, digamos, a base para depois o entendimento da inferência estatística. Então, neste vídeo, vamos abordar a probabilidade como conceitualmente, com exemplos, para depois entendermos como se produz a curva normal e a normal reduzida, porque aqui se apoia a estatística inferencial. Depois, no próximo vídeo, vamos abordar o teste de hipóteses estatísticas com o seu nível de significância. Este diapositivo mostra as notações estatísticas mais utilizadas, tanto na população quanto na amostra. Número de elementos a notação é N maiúsculo na população e N minúsculo na amostra. Então, geralmente eu digo, minha amostra apresenta 50 participantes, o meu N é 50, né? Daí o N minúsculo representando a amostra. Esse estimador da amostra. A observação tem a notação de X maiúsculo na população e X minúsculo na amostra. A média pela letra grega mi na população e X barra na amostra. Desvio padrão, sigma na população e S, a letra maiúscula S na amostra, é o desvio padrão. Assim como a proporção de ocorrência, quando estamos tratando de variáveis discretas, em que há 2 possibilidades de categorias, a probabilidade, a proporção de ocorrência, de determinado resultado é representado por P maiúsculo na população e P minúsculo na amostra. Assim como o complemento de P, que é o Q maiúsculo na população e Q minúsculo na amostra. Por quê? A proporção é de 0 a 1, ou a probabilidade é de 0 a 1, dada em um número real. Então, em um número puro, quer dizer, de 0 a 1. Então, tem o P e o complemento do P é o Q, Na amostra, P minúsculo e Q minúsculo. Ou P menos 1, seria o mesmo que dizer Q. Então, essa notação aqui é só para lembrar essas notações, para lembrar sobre as notações mais frequentes em estatística. Aqui tem anotações de estatística descritiva e inferencial. Bem, por que vamos começar por teoria de probabilidades e por curva normal e curva normal reduzida? Porque a estatística inferencial se baseia na teoria das probabilidades. Então, eu vou retirar uma amostra de uma determinada população e essa amostra é retirada de forma aleatória. Nessa amostra, eu vou estudar as minhas variáveis de interesse, vou fazer a coleta de dados. E
esses estimadores que eu vou conhecer através da minha coleta de dados, eles são conhecidos através da minha análise estatística, eu vou fazer a inferência para a população. Então, que tem parâmetros que são para mim desconhecidos. Então, qual é o grau de confiança associado a esses resultados obtidos na minha amostra? Será que estes resultados, os estimadores que eu observei na análise, são semelhantes aos que ocorrem na população, aos parâmetros da população, ou são diferentes? Seria uma amostra viciada, que realmente não representa essa população. Então, por isso que a teoria das probabilidades vai me mostrar quanto, né, de certeza ou de incerteza eu tenho ao fazer esta inferência. Então, a probabilidade é um conceito que faz parte do dia a dia, né, de todos nós, né, de todos os profissionais, de todos os pesquisadores de qualquer área. Probabilidade sempre está presente. Então, a teoria da probabilidade é o fundamento para a inferência estatística. Então, é uma medida com a qual podemos esperar a chance de ocorrência de um determinado evento, do evento de interesse. Então, é a relação do número de pontos, né, do evento em relação ao número de pontos do espaço amostral, ou seja, do número total de eventos possíveis. Então, uma probabilidade, né, de ocorrer A é representada pela relação entre o número de eventos possíveis sobre o número total, aliás, o número de eventos prováveis sobre o número total de eventos possíveis. E a probabilidade é sempre expressa por um número puro, isto é, sem unidade de medida. Então, temos desde zero que seria a zero probabilidade de ocorrer o evento de interesse, é impossível, até 1, que seria a certeza de ocorrer este evento. Então, entre 0 e 1, há várias possibilidades, né, entre o impossível ao improvável. Há a mesma chance de ocorrer um evento ou outro, 50%, se for uma variável discreta, né, dicotômica, como o lançamento de uma moeda, por exemplo. Pode ser provável entre 0,5 e 1 e pode ser 100% de certeza. Né? Então, sempre varia entre 0 e 1 a possibilidade de ocorrer o meu evento de interesse. Para ilustrar a distribuição de probabilidade dos valores de uma amostra aleatória, vamos imaginar uma experiência em que muitas bolinhas caem através de uma estrutura afunilada, passando por um padrão simétrico de obstáculos. E ao caírem, elas se agrupam aqui na base desse tabuleiro em um conjunto de colunas coletoras, em um conjunto de gavetas, digamos assim. E no fim, do fim da queda dessas bolinhas, elas mostram um padrão de arrumação que tende a esse tipo de distribuição. Ou seja, a posição mais provável de essas bolinhas caírem é na parte central, nas gavetas centrais, nessas colunas aqui do centro. E quanto mais distante essas colunas estiverem do centro, menor a probabilidade das bolinhas caírem nela, não é? Então, em estatística, os processos em que intervém o acaso chamam-se de aleatórios.
que significa ao acaso. Então, por exemplo, aqui as bolinhas caindo, não é? E a maioria vai cair aqui no centro ou então bem próximo ao centro. E o menor número de bolinhas vai cair aqui nas colunas coletoras, nas gavetas coletoras das extremidades. Então, isso é o que se chama de fenômeno aleatório. Essa experiência foi feita por Francis Galton, e por isso é chamado de tabuleiro de Galton, porque ele usou justamente para demonstrar essa tendência do fenômeno aleatório e formando uma distribuição de frequências que assume uma forma de um sino, que chamamos de curva normal ou gaussiana, né, porque foi descrita por Gauss, então chamada também de gaussiana. Então, o que é um fenômeno aleatório? Um fenômeno aleatório é aquele que ocorre ao acaso. Antes de acontecer, não sabemos que resultado vai ocorrer. Não podemos prever o resultado exato antes de ele ocorrer. Então, o resultado vai ser aleatório. Então, todo experimento que, repetido em condições idênticas, pode apresentar diferentes resultados, né, é um fenômeno aleatório. Então, a variabilidade de resultados deve-se ao acaso. Por exemplo, jogar uma moeda. Se eu jogar uma moeda uma só vez, há 50% de possibilidade de cair cara ou coroa. É a probabilidade. É 0,5 em termos de proporção ou 50% em termos de porcentagem. Se eu jogar essa moeda 2 vezes, então aí essa probabilidade, qual será a probabilidade de cair cara ou coroa se eu jogo duas moedas ao mesmo tempo? Então isso é probabilístico, né? Não é determinístico, é probabilístico, porque eu não sei o que é que vai acontecer. A mesma coisa se eu sortear de uma lista, eu sorteio de uma lista que tem 100 unidades observacionais. Aí 100 participantes, por exemplo, possíveis participantes. Eu sorteio 30, né? Então é feito ao acaso, é aleatório. Ou então se eu lanço um dado. Então uma das faces vai cair, né, para cima e aquele lançamento de dado também é um fenômeno aleatório. Então, a variável aleatória é aquela que resulta de um fenômeno aleatório, ou de um experimento, de um ensaio. De um ensaio, por exemplo, de jogar 2 moedas, 3 moedas e ver se cai cara ou coroa, né, em cada uma delas. Ou jogar um dado, ou 2 ou 3 dados e ver qual é a probabilidade de cair, qual a face dos dados que tem a maior probabilidade de cair. Então, essa variável aleatória é designada por x e é uma variável quantitativa, é um valor numérico. Então, as características de interesse em uma população que podemos estudar são, por exemplo, a altura, peso, a pontuação em um teste, pela aplicação de uma escala padronizada, o score que determinado participante da pesquisa vai obter, dosagem de medicamentos, por exemplo. Então, são variáveis aleatórias. A variável aleatória pode ser discreta, né, aqui eu já vou dar um exemplo, mas eu vou inicialmente só definir o que é a variável aleatória discreta. Ela ocorre, a frequência de ocorrência dessa variável, ela ocorre sempre em uma frequência
né, em uma frequência em que o resultado vai ser inteiro, não vai ter decimais, não vai ter frações, é um número inteiro. E muitas vezes a variável aleatória ela pode ser várias possibilidades, mas sempre com números inteiros, ou pode ser apenas duas possibilidades. Por exemplo, quando eu lanço uma moeda, pode sair cara ou coroa. É uma variável aleatória discreta. Então, aqui um exemplo. Por exemplo, em um hospital público, um pesquisador constatou que entre as crianças internadas durante um ano, durante o ano de 2018, por exemplo, o ano passado, 45% foram internadas por pneumonia, 25% foram internadas por pneumonia mais 2 vezes, 9% foram internadas por pneumonia 3 vezes no ano, e 1% foi internada 4 vezes por ano no ano passado por pneumonia. Então, 45%, um internamento ao ano por pneumonia, 25%, 2%, 9%, 3% e 1%, 4%. Enquanto que 20% não foi internada das crianças, não foi internada por pneumonia em 2018 naquele hospital. Então, seja uma variável aleatória discreta, que é o número de internamentos por pneumonia, que é uma variável discreta. Logo, a função de probabilidade para x pode ser dada por essa tabela aqui. X, que é a variável, P, né, a probabilidade de ocorrência. Então, 0, que foi... 0 foi a frequência em que não ocorreu internação de crianças por pneumonia, que foi 0,20. Uma internação ao ano por pneumonia naquele hospital, 0,45. 2, 0,25. 3, 0,09, que foi 9%. E 4, 0,01, porque foi 1%. Então, se somarmos essas proporções aqui, nós vamos ter o total 1, o total de 1, porque a probabilidade ela é medida nessa escala, né, de 0 até 1. Então, eu tenho entre o impossível de ocorrer, 0, e 1, a certeza de ocorrência, e entre 0 e 1 eu vou ter o improvável, o provável, e o que tem uma chance intermediária de 50% de ocorrer, quando essa variável ela é dicotômica, aleatória discreta, mas dicotômica. Então, aqui sempre vai dar 1, porque é a probabilidade de 100% de acontecer. Temos também a variável aleatória contínua, que é como a variável contínua da qual falamos na apresentação sobre o nível de mensuração das variáveis. Então, uma variável aleatória pode tomar um número bem variado de valores, inclusive frações, né, decimais, e esses valores podem ser associados a mensurações em uma escala, dessa escala intervalar, contínua, né, e as probabilidades necessárias ao seu estudo, elas podem ser calculadas como a área abaixo da curva da distribuição de frequências. Essa área sobre a curva sob a curva da distribuição de frequências é chamada de função de densidade de probabilidade. É a função que associa cada possível valor da variável aleatória x à sua probabilidade de ocorrência. É isso que graficamente vai formar, né, se for uma variável aleatória, aquela curva normal. Então, temos vários exemplos, por exemplo,
altura, peso, tempo de atendimento de clientes, diâmetro de um cabo, de um vídeo, medidas do tórax, várias variáveis que podem ser variáveis aleatória contínua. Voltando à variável aleatória. Voltando à variável aleatória discreta, né, que resulta, né, de um fenômeno aleatório, mas é uma variável discreta, porque tem duas possíveis possibilidades, duas ou mais, mas que assumem só números inteiros. Então, os resultados de um lançamento de uma moeda, cara ou coroa. Então, a distribuição de probabilidade é modelada de forma binomial aqui. Duas categorias são possíveis, cara ou coroa. Agora, se eu lançar essa moeda várias vezes, ou então lançar 2 ou 3 moedas ao mesmo tempo, né, eu ainda vou ter uma variável aleatória discreta, né, mas já não vai ser mais dicotômica, porque é um fenômeno aleatório em que eu estou retirando várias amostras, né, várias amostras aleatórias. Digamos que aqui eu lance 2 moedas ao mesmo tempo. Então, o somatório de todas as possibilidades de ocorrência dessa variável aleatória pode ter 2 resultados possíveis, né? 2 resultados possíveis em cada lançamento. Então, denota-se a probabilidade de o evento ocorrer, por exemplo, de cair cara ou cair coroa, por P, né? Por P. E a probabilidade de não ocorrência de sair cara ou coroa, por Q, que seria 1 menos Q, já que a probabilidade vai de 0 a 1. Então, a variável aleatória vai ser representada graficamente, né, dessa maneira. O número de caras ou de coroas em 2 lançamentos da moeda vai ter esse resultado, com a distribuição binomial, né, em que aleatoriamente, quanto mais eu jogar essa moeda mais e mais vezes, mais e mais possibilidades tem de a curva gráfica resultante dessas frequências, ou seja, a densidade, né, de distribuição das frequências, assumir esse formato, né, esse formato em sino. Da mesma forma, se eu jogar aleatoriamente dados, se eu rolar 2 dados e observar as faces que caem para cima, eu também vou ter esse fenômeno aleatório. Agora, se eu jogar 2 dados, então eu vou ter 2 resultados. E esses resultados que têm a mesma probabilidade de ocorrer, né, já que um dado ele tem 6 faces. Então, em cada face eu tenho o número de bolinhas, de elementos. Então, posso dizer que a possibilidade de cair determinada face, né, no lançamento daqueles dois dados, né, é de 1 para 36, né, atribuindo a cada ponto amostral a soma dos valores das faces, que eu denoto por x. X é a variável aleatória. Então, o espaço amostral é 36, porque eu joguei 2 dados. Então, as combinações possíveis são estas, né? É o espaço amostral do lançamento de 2 dados. Pode cair os 2 dados caírem, e coincidentemente, as 2 faces que caírem seriam as que têm apenas o número 1.
ou pode ser as duas com o número 6. E todo digamos, um intervalo de ocorrências aleatórias que podem suceder aí. Então, é 1 para 36 a possibilidade que eu tenho, aqui tem 36, de eu ter a ocorrência de uma determinada combinação. E aí, quando eu somo, aqui a frequência 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. São 12, se eu somar as bolinhas, né, de cada face que caiu dos dados e caiu em cada vez, nós podemos ter essa possibilidade aqui. São 12 somando, não é? Somando esses valores obtidos no par de faces que sai. Então, vai oscilar de 2, 1 mais 1, para 12, 6 mais 6. Então, essa é a probabilidade de ocorrências de cada uma das somas. Né? Pode cair 2, a soma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e cada uma ser uma combinação diferente. A probabilidade de sair uma face dos dados se eu lançar apenas um dado é esse, certo? 1 para 6, que é 16,67%. Ou seja, a probabilidade no espaço amostral de 1 para 6. Aqui é uma representação gráfica da soma dos pares que saem pelo lançamento de dois dados. No final, essa vai ser a distribuição de frequência que vai sair, que é chamada de binomial, porque ela não tem aqueles, digamos, intervalos, né? Ela não tem aquelas frações, né, decimais entre elas. Por isso chamo variável binomial, que é característica da variável aleatória discreta. A distribuição dessas médias extraídas de uma população elas vão tender a uma distribuição normal se eu aumentar o número de vezes que eu lance esse dado. Se eu lançar muitas vezes, né, então maior a probabilidade de esta distribuição binomial aqui de um dado, 2 dados, 3 dados, 4, 5 e 6 dados, né, maior é a probabilidade de ocorrência ao acaso de uma distribuição aleatória contínua, em forma de sino. Então, se a função x associa um certo valor x à possibilidade de ocorrência de uma variável, essa variável é discreta, então, quanto mais amostras eu tiver, ou no caso aqui, quanto mais ensaios eu fizer jogando mais dados, mais eu vou ter a possibilidade de ter uma curva normal, mesmo que as variáveis sejam discretas. Isso é o teorema do limite central. Né? Então, quanto mais réplicas desse ensaio, desse experimento, mais amostras aleatórias eu tiver, maior a probabilidade, mesmo sendo uma variável discreta, de assumir essa forma, esse formato de distribuição normal, que é característico da variável contínua, mas que também pode ser observada na variável discreta. Então, aqui só para aplicar isso numa amostragem, então, numa população em que eu retiro várias amostras, digamos, 6, 7 amostras. Cada amostra vai ter a sua média e o seu desvio padrão. Então, quanto mais amostras eu tirar daquela população, maior a probabilidade de aquela média e daquele desvio padrão corresponder realmente aos valores dos parâmetros da população. Esse é o teorema do limite central.
Então, a distribuição mais conhecida, que é a distribuição normal, gaussiana, ela é observada numa grande variedade de fenômenos, né? E tem esses dois parâmetros na população, né? Que são característicos, a média e o desvio padrão. E na amostra, os estimadores também, média e desvio padrão. Então, já sabemos como uma distribuição de frequências, né, pode assumir uma distribuição simétrica, como um sino. A maioria ocorrendo em torno da média, né, a maior frequência, frequências menores, mas também semelhantes, ocorrendo em torno da média e havendo uma redução da frequência à medida que se distancia da média. Então, a média como ponto central, as áreas restantes, elas medem-se em termos do número de desvios padrões do afastamento da média. Por isso que precisamos revisar a teoria de probabilidade e precisamos também falar de curva normal e vamos precisar falar também de curva normal reduzida. Porque a análise estatística inferencial de uma pesquisa vai depender justamente, vai se basear, vai se fundamentar na teoria das probabilidades. Se eu tirar aqui a minha amostra da população, né, e para fazer inferência estatística, eu tenho que me basear na probabilidade. Então, se eu tiro um determinado conjunto de dados obtidos em uma amostra, então eu vou me perguntar se aqueles dados eles são semelhantes aos da população da qual foram tirados, esse conjunto de dados, ou se são diferentes, para que eu possa fazer a inferência estatística para a população. Por isso que é importante que haja uma aderência da distribuição de frequências da minha variável à distribuição normal ou de Gauss. Por isso que é importante, né? É porque elas precisam ser descritas por uma distribuição normal para que seja feita a análise estatística inferencial. A probabilidade aplicada à análise inferencial, né, que considera-se estatisticamente significativos ou estatisticamente não significativos, que se ouve muito, né, em análises estatísticas falar é estatisticamente significativo ou não é estatisticamente significativo. Se baseia nessa curva, né? Não, nessa curva aqui, que é uma curva especial. Mas não é a curva normal, é a curva normal. Mas é uma curva normal padronizada. Por que eu preciso da curva normal padronizada? Porque eu vou considerar como estatisticamente significativos os dados que estejam bem próximos da média populacional. A média populacional que vai estar representada aqui por essa curva e por a área sobre a curva. Então, quão distantes devem estar esses valores para que eu possa considerar que estes valores fazem parte daquela população? Porque estão na área sob a curva que estão, digamos assim, que vão ser considerados como estatisticamente significativos porque se parecem com a distribuição do parâmetro na população. Quão distantes devem estar? Então, para isso, eu preciso entender que muitas vezes as distribuições normais, elas têm variações no formato.
Às vezes é um formato mais alongado, como essa curva A, outras vezes é um formato mais achatado, a curva C. Na curva A distribuição é diferente da da curva C. Então, da A para C muda o quê? A variabilidade. Então, a média deve ser a mesma, mas varia muito, né? Muito mais do que a curva A. Então, o desvio padrão deve ter sido maior. Houve maior dispersão dos valores, maior variabilidade. Em relação a B, a A muda a média, né? A média, mas a variabilidade é parecida, porque a média de A está aqui, certo? A média de A está aqui, aqui no meio da curva A. A média da curva B está aqui, está bem longe da A. Então, a média é diferente, mas veja que a variabilidade é a mesma. A mesma variabilidade é a mesma dispersão, o desvio padrão deve ser o mesmo. Para mostrar de forma mais clara, veja aqui médias e desvios padrões iguais. E aqui médias iguais, mas desvios padrões diferentes. Então, vai haver muita variação nas amostras que obtivermos, porque há uma variação aleatória das amostras. Então, como é que eu vou poder comparar os valores de distribuições que podem ser diferentes? Eu posso tirar uma amostra da população que seja uma distribuição diferente do todo, do parâmetro da população. Bom, por isso é que foi necessário conceber uma curva normal padrão, ou referência, ou curva normal reduzida, para que servisse de referência a todas as outras distribuições normais, independente do formato, é mais simétrica, é menos simétrica. Então, mas como é que foi feito como é que se passou, né, a esses vários formatos de uma curva simétrica e como é que eu vou usar esta curva normal padronizada? Esta é a curva normal padronizada, em que o x vai ser substituído agora por z, porque ele vai ser convertido, né? O cálculo das probabilidades, o cálculo que é a área sob a curva, ela vai ser agora analisado através de uma distribuição normal padronizada, onde a variável reduzida é z. E o cálculo da variável reduzida z faz uma transformação dos valores reais que eu obtive na minha amostra em valores que são codificados, né? Por isso que ela é padronizada. São codificados. Essa é uma distribuição amostral teórica, é uma abstração matemática, né? Porque a distribuição amostral é a distribuição de probabilidades de todos os valores possíveis de médias de amostras de uma população. É a distribuição que se obteria se fosse viável tomar todas as amostras possíveis, ou muitas amostras, do mesmo tamanho, a partir da mesma população, e elas sendo extraídas de forma aleatória. Então, existe uma infinidade de distribuições normais. Então, é preciso transformar essa amostra estudada aqui, a minha variável aleatória x, seja qual for ela, não é? Peso, altura, tempo, qual seja a minha variável aleatória, na variável padronizada z, o que indica o número de desvios padrão a contar a partir da média, certo? Desvios padrão a partir da média. Se é 1, ou seja, a média mais um desvio, a média mais 2 desvios, ou se é para a esquerda, menos 1, a média menos um desvio, a média menos 2 desvio. Então, eu vou agora analisar com base nessa curva normal padronizada. Aqui, veja a minha distribuição normal qualquer, a minha distribuição que eu obtive. Aí eu vou agora
entre A e B, né? Entre esses dois valores aqui, que correspondem a 95% da área sob a curva, eu vou ter Z1 e Z2. E o zero aqui, a média vai corresponder ao zero. Essa é a distribuição normal padrão, né? Onde a média é zero e o desvio padrão corresponde a 1. Z1, né, seria esse A aqui, menos a média sobre o desvio padrão, e Z2, o B menos a média sobre o desvio padrão. Se x for uma variável aleatória normal, com média μ, não é? Com essa média, e desvio padrão, na verdade aqui está a variância, né? Não o desvio padrão. E o desvio padrão, um sigma, né? Então, e a média é 0 e o desvio padrão é 1, na distribuição de x. Na distribuição da curva normal reduzida, eu vou ter que z, que é a variável padrão, tem a distribuição de probabilidade aproximadamente normal e cuja média é 0 e cujo desvio padrão é 1. Aqui está a variável aleatória, né? E a fórmula de conversão. A fórmula de conversão de uma distribuição normal e uma distribuição normal reduzida ou padrão é esta daqui. Z, eu tenho que obter Z a partir dos meus dados, eu tenho que obter o Z, que é para que eu possa ir lá na curva, na área sob a curva da curva normal reduzida e fazer a minha inferência. Então, Z tem uma distribuição de probabilidade N, em que a média é 0 e 1 é o desvio padrão. Então, a partir dessa fórmula, eu vou converter os meus dados que eu obtive na minha pesquisa para poder depois ir avaliar na curva, se está fora ou está dentro da área que eu vou considerar como semelhante ao parâmetro da população. Essa transformação na curva normal para normal reduzida é feita, digamos assim, descontando-se a média para eliminar o efeito de localização, né? Que é aquela fórmula de que falamos, né? Que é a tendência central. E dividindo-se pelo desvio padrão para eliminar o efeito da variabilidade. Então, se aqui era o zero da minha variável aleatória x, então eu vou, digamos assim, deslocar para cá, a minha média, que vai ser 0. E uma vez calculada a variável reduzida z, eu vou consultar uma tabela, que é uma tabela padronizada também, para identificar a probabilidade acumulada à esquerda de z, ou seja, a probabilidade de ocorrerem os valores menores ou iguais a um certo valor de z que foi consultado. Aqui, na superfície abaixo da curva, a gente divide em intervalos iguais de unidade de desvio padrão em relação à média. Então, 1 desvio padrão, 2 desvios padrão, 3 desvios padrão, 4 e assim por diante, né? À medida que vai se distanciando desse zero aqui padronizado. Então, a área sob a curva total é considerada quanto? É 1, né? Ou 100%. Metade da curva, onde aqui vai ter o meu z, aliás, a média, né, da curva padronizada, né, da variável z. Aqui eu tenho a minha média, metade, 50% e 50% aqui estão, digamos, de cada lado
desta área sob a curva. Lembrar que nós empurramos, né? Nós empurramos o eixo vertical de frequências para a direita até o centro da curva e nós mudamos a origem, né? O zero mudou de lugar, certo? Então, aqui é a área sob a curva. E veja, cada área sob a curva dessa daqui, cada pedaço, ou seja, cada área entre a média e um desvio padrão, 2 desvio padrão, 3 desvio padrão, vai ter um conjunto de valores que representa um percentual, uma proporção daquela área sob a curva. Então, que é uma distribuição contínua, então pode assumir qualquer valor no campo real, né? Desde o menos infinito até o mais infinito. Isso é uma suposição matemática. Então, aqui, entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, eu vou ter 68,26%, vamos chamar 68%. 68% dos valores estão aqui. Entre menos 2 e mais 2 desvio padrão, eu vou ter 95,4. Ou 95% estão aqui entre esses dois desvios, menos 2 e mais 2 desvio padrão. E 99,7%, porque 100% a gente não consegue certeza absoluta, né, quando se trata de probabilidade. Então, vamos ter 99,7 entre menos 3 e mais 3 desvio padrão. Então, aqui, 68% estão aqui, entre a média mais 1 e a média menos 1 desvio padrão. 95% estão aqui entre menos 2 e mais 2 desvio padrão. Então, vemos que a maior parte está aqui. Ou seja, está entre os 95%. Né? Se eu quisesse 99%, então eu iria somar até mais 3 desvio padrão. Né? Então, aqui é a área sob a curva normal reduzida, no qual eu vou me basear para fazer a minha inferência. Veja aqui. É uma regra que a gente chama 68, 95, 99, e eu obtive um determinado número que está entre 0 e 1 desvio padrão. Então, eu tenho 34,1% de probabilidade, né, de aquele valor corresponder realmente ao número padrão, ao parâmetro da população. Então, quando o valor cai aqui, principalmente nessa área de 95%, né, dos valores da área sob a curva normal reduzida, eu chamo de região de significância. Né? E quando cai fora, eu chamo de não significância. Então, isso vamos ter em mente para quando formos falar de testes de hipóteses, mas se baseia nessa curva. A distribuição normal reduzida, né? Se Z, por exemplo, se Z for 1,5, significa um valor de X desviado 1,5 desvios padrão para cima da média. Né? Então, para saber isso, como é que eu vou saber? Como é que eu vou chegar a esta conclusão? Se Z é maior que 0, então a minha variável é maior que a média, ou se Z é menor que 0, a minha variável é menor que a média. Eu vou àquela tabela a qual me referi, a tabela padrão para obter as áreas de probabilidade. Né? As áreas de probabilidade. Então, aqui está a tabela Z padrão.
tá? Essa tabela está em todos os livros de estatística, é a mesma tabela, né? Porque é a tabela que levamos em conta para calcular digamos, este valor, esse percentual que vai nos dizer se a área sob a curva está em uma área perto da média ou não está, e se pertence ou não à população da qual retiramos, né? Retiramos a nossa amostra. Então, as áreas correspondentes às probabilidades da distribuição normal são sempre tabeladas, então essa tabela você vai consultar. E como a curva é simétrica, a tabela apresenta somente as probabilidades da metade direita da curva, aquelas de mais 1, mais 2, desvio padrão, ou seja, do lado direito, né? Então, mas é como um espelho, então a gente vai considerar também o outro lado negativo quando estiver do lado esquerdo da curva, do lado esquerdo da média, na curva. A probabilidade de um intervalo qualquer da metade esquerda também é igual à probabilidade do intervalo, né, da metade direita. Então, só para ter um exemplo, eu peguei esse exemplo aqui dessa referência do Lúcio Botelho, que está na internet. Então, ele considerou a idade de um grupo de 20 pessoas e considerou que a idade daquelas 20 pessoas, ela segue uma distribuição normal. E que a média de idade do grupo é de 60 anos e o desvio padrão é igual a 4. Então, vamos calcular a probabilidade de uma pessoa possuir uma idade entre 60 e 69 anos na população, da qual aquelas 20 pessoas foram retiradas. O procedimento é simples, né? Simples, conforme o autor, mas assim, à primeira vista parece bastante confuso, mas vamos adiante. Precisamos saber qual é que eu vou explicar depois por que não é tão complicado. Precisamos saber qual é o intervalo da curva normal reduzida, que é equivalente ao intervalo entre 60 e 69 da normal original, né? Da curva normal original, que não é a reduzida. Então, aplicando a fórmula da curva normal reduzida, são calculados os valores de z, da variável z, né? Substituiu a aleatória x, para 60 e 90, que são os valores dos limites que eu tenho. Então, eu aplico naquela fórmula, né? Z é igual a 60 menos o valor, né? Menos o parâmetro. Voltemos aqui a curva para vocês lembrarem qual é esta aqui. Aqui está. É o meu valor menos o valor da população, certo? Sobre o desvio padrão da população. Então, aqui eu tenho 60 menos 60 é igual, sobre 4 é igual a 0. E para x igual a 69, que é o outro limite, 69 menos 60 sobre 4, né, porque é o desvio padrão, 2,25. Então, eu vou na tabela. Essa aqui é a tabela da probabilidade. Se o ponto 60, nós calculamos e vimos que o ponto 60 corresponde a 0, e o ponto 69 corresponde a 2,22, então lembremos aqui 2,22, aplicando a fórmula. Então, o intervalo entre 60 e 69 da curva normal original é equivalente ao intervalo entre 0 e 2,25, né, na tabela reduzida. Então, como a probabilidade de z entre 0 e 2,25 é um determinado percentual, que eu precisei a tabela C para definir, nós podemos afirmar que a probabilidade de uma pessoa possuir a idade entre 60 e 69 anos é justamente esse valor, esse percentual.
como é que vamos obter, vamos observar esse valor, esses valores? Nós temos a tabela de duas entradas. Então, nessa tabela de duas entradas, nós vamos tentar encontrar o valor que nós observamos através do nosso cálculo da amostra. Então, vamos aqui ver o valor 2,25. 2,25, né? Esse 2,25, ele vai se, digamos assim, vamos dividi-lo em dois números. 2,2, esses dois números aqui da primeira parte, né? O número e o primeiro decimal, e o outro vai ser apenas o último decimal, 0,05. 0,05. Eu vou aqui na entrada, né? Aqui na entrada das linhas, nessa primeira entrada aqui, considerar a entrada do segundo decimal, 0,05. E vou cruzar com o outro valor, que foi o quê? 2,2. 2,2 está aqui. Então, a interseção é 0,4878, ou 48,78%. Então, eu vou concluir que 48,78% das pessoas da população da qual eu tirei aquela amostra têm entre 60 e 69 anos. Porque aí aqui na curva eu vou ter um valor equivalente a esse valor, que é um valor que está aqui, correspondendo mais ou menos, se o valor daqui da média, né, para dois intervalos aqui são 30%, então esse número vai estar aqui neste espaço, nesta área, 48%. Bom, esta revisão sobre probabilidades e sobre a curva normal reduzida foi para que pudéssemos entrar na próxima apresentação, que é a parte 2 da introdução à estatística inferencial, que é teste de hipóteses, nível significância e erros tipo 1 e 2. E esses erros tipo 1 e 2 são também importantes na nossa inferência estatística e que vamos ver na próxima apresentação. E aí é que vamos aplicar a análise estatística inferencial aos nossos dados. Como se faz? Parece complicado, né? E nós vamos ver também no teste de hipóteses, que também parece muito complicado, mas entendendo que existe uma curva normal reduzida e nos baseamos nela, né? E que sabemos qual é a área sob a curva e qual é a área que é a área onde os resultados são estatisticamente significativos e a área onde não são estatisticamente significativos. Então, vamos entender o teste de hipóteses na próxima apresentação. Eu indico para vocês esses livros que estão disponíveis no acervo da Biblioteca Central. O que eu já indiquei antes, eu já falei antes, Calegari e Jackson, né? Por ocasião da apresentação sobre estatística descritiva, e o outro é o livro de Costa, né? E também indico aqui os capítulos, e estão disponíveis na Biblioteca Central e explicam de uma forma mais direta, né? E talvez até mais rápida de compreender. Então, até logo, até a próxima apresentação para terminarmos a
a revisão de introdução à estatística inferencial. Então, até logo. E as dúvidas a gente pode tirar posteriormente